Moura, que tem informações divulgadas agora há pouco pela polícia sobre o acidente que levou à morte o empresário João Tarantella. A polícia já identificou o homem envolvido no acidente, o condutor do carro. A gente já falou bastante sobre esse acidente aqui, mas como que a polícia chegou até este homem? E mais, ele está preso? É com você, Lucas. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, este caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Delitos de Trânsito, com apoio, claro, da Divisão de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Antes de nós trazermos aqui detalhes sobre este homem, como ele foi identificado, é importante que se frise o trabalho que foi realizado pela polícia. Nós sabíamos que depois que as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas, mais cedo ou mais tarde ele seria identificado. Afinal de contas, aqui nessa região, nós temos outras câmeras que poderiam ser utilizadas. Enfim, a polícia fez um trabalho muito árduo, mas nós recebemos da polícia a informação de que 83 veículos com as mesmas características foram identificados e todos os 83 tiveram que passar por um filtro, um verdadeiro filtro, até que a polícia chegasse ao veículo que realmente participou desse acidente aqui na Avenida Etelvino Alves de Lima. Então, primeiro, ressaltar o trabalho da polícia e dizer também que a polícia já se comprometeu para que assim que as investigações forem encerradas, ela falará sobre o caso, prestará informações à população em uma coletiva à imprensa, trazendo todos os detalhes acerca desse processo de investigação, que foi um tanto quanto longo, mas bastante minucioso e também necessário. E, Mariana, depois de todo esse trabalho de investigação, a polícia chegou à pessoa que estava conduzindo o veículo, que se chocou com a moto do João Tarantella e que, portanto, participou do acidente que vitimou o empresário. Nós temos a informação de que o nome dele é Carlos Alberto Santos Neres. Esse homem, Carlos Alberto Santos Neres, foi ouvido pela polícia na delegacia. Depois de ouvido, ele admitiu que de fato era o condutor do veículo, mas disse em seu depoimento que não tinha nada a fazer. No sentido de que, segundo ele, no depoimento, a informação que a gente tem, ele teria dito que ouviu o choque de alguma coisa na lateral, no fundo do seu veículo, e que quando percebeu, já tinha se chocado contra a moto. Ele disse também que não percebeu que o acidente aconteceu, mas não há informações sobre o que ele teria dito no sentido de justificar o fato de ter, depois do acidente registrado, não ter parado para prestar socorro, ou pior, ter parado, observado, visto o que causou o acidente e ter seguido viagem como se nada tivesse acontecido e ainda mais, depois de toda a repercussão do caso, não ter se apresentado à polícia. Então, são peças que já começam a se encaixar, mas outras ainda estão em aberto. Ele disse, admitiu, repito, ele disse que estava conduzindo o veículo, disse que não percebeu que tinha causado o acidente, deu a entender que não era intencional, mas não apresentou uma justificativa por o fato de não ter prestado socorro e, pior, de ter seguido viagem depois de perceber o acidente, parar, voltar, caminhar, observar e depois seguir viagem. Essas peças, elas ainda não se encaixam. A gente lembra que esse acidente ele aconteceu no dia 11 de janeiro, aqui na Avenida Etelvino Alves de Lima, e o João Tarantella faleceu dias depois, justamente por complicações em seu quadro clínico. Ele estava internado no Hospital de Urgências de Sergipe, Governador João Alves Filho. Sobre as investigações, é importante que se diga, a polícia, depois de identificado o condutor, seguirá agora na busca pelas responsabilizações. A gente percebe, Mariana, que a Polícia Civil ela foi muito cautelosa no sentido de dizer o que acontecerá a partir de agora. Ela está aguardando os laudos que serão emitidos para avaliar a postura do condutor, a forma com que ele estava dirigindo, enfim, todo um aparato de laudos, de uma equipe técnica será preparado para subsidiar
possíveis acusações que serão ou não feitas pelo Ministério Público ao condutor que estava no outro veículo. Por enquanto, no outro veículo que eu falo, naturalmente no veículo que se chocou com a motocicleta do Tarantella. Por enquanto, a polícia parece cautelosa, segue com as investigações, mas muito em breve, muito provavelmente, nós teremos mais detalhes sobre o caso. Agora, para quem está nos acompanhando aí em casa, para que as pessoas possam se localizar no sentido de entender como esse acidente aconteceu, nós temos hoje, Mariana, talvez a oportunidade de explicar com maior clareza ao nosso telespectador esse acidente, já que nós estamos aqui exatamente no local em que o acidente aconteceu. E além do recurso de imagem aqui do local, nós temos também o vídeo do acidente à disposição para que todos possam acompanhar. Essa avenida aqui é a Avenida Etelvino Alves de Lima. Ela segue em sentido direto, reto, em direção à Avenida Augusto Franco. Quem segue pelas duas faixas da esquerda segue em direção à Avenida Augusto Franco. No entanto, a faixa da direita, essa que está mais à direita, serve para duas coisas. A primeira, para ter acesso a um grande home center que tem aqui na capital aracajuana. E a segunda, para ter acesso à Avenida Tancredo Neves. O que aconteceu? O João Tarantella, ele vinha, e a gente percebe isso no vídeo, conduzindo a sua motocicleta bem próximo a essa última faixa branca aqui da direita. Ou seja, ele vinha já na via de acesso à Avenida Tancredo Neves. Ele transitava já na via de acesso, no entanto, próximo à faixa branca. E o veículo que se chocou contra ele vinha na faixa que é uma faixa que leva o veículo, que se o veículo seguisse em linha reta, levaria o veículo à Avenida Augusto Franco. No momento em que percebeu que precisava virar à direita, o condutor do veículo tomou direção diferente. Ele decidiu sair da via de acesso à Avenida Augusto Franco para ir ao acesso à Avenida Tancredo Neves. Foi nesse momento que, não percebendo a presença da motocicleta do João Tarantella, imagino eu que a motocicleta estivesse num ponto cego, ele invade a via em que estava o João Tarantella e se choca com o João Tarantella. A moto em que estava o João Tarantella bate na lateral direita traseira do veículo. João Tarantella cai e aí todo o resto da história nós já conhecemos e sabemos no que deu toda essa história. Para quem está acompanhando em casa, é bastante interessante se observar, porque exatamente o que aconteceu no dia do acidente acontece aqui reiteradas vezes. Nosso cinegrafista Remy Costa está mostrando aí como é a movimentação aqui. Alguns veículos já passam por aqui na via de acesso, agora outros deixam para entrar na via de acesso já no último instante e passam bem próximos os veículos aqui um do outro. É impressionante como cenas como esta, que nós temos a oportunidade de acompanhar nas câmeras de segurança, cenas do acidente do João Tarantella, se repetem aqui todos os dias. Felizmente, não são cenas de acidentes, são cenas de possíveis acidentes, de situações de perigo no trânsito que poderiam se tornar acidente. Mas é muito corriqueiro, infelizmente, que os veículos deixem para acessar essa via sempre no último instante e muitas vezes trancando outros veículos, tomando a frente deles e oferecendo risco. Então estamos vendo agora uma situação. O carro da autoescola estava na via, o outro veículo, um Siena Fiat, tentou acessar a via e os dois ficaram ali dividindo espaço, sendo que o Siena já acessou a via no momento em que tinha acabado a faixa pontilhada, nós tínhamos faixa contínua, ele não poderia mais fazer esse movimento. Então, é uma via de bastante perigo essa aqui e, infelizmente, esse perigo se repete todos os dias e no dia 11 de dezembro, esse perigo tornou-se fatal. Tirou a vida de um grande homem respeitado em Sergipe, um político que tinha uma grande história e uma grande vida pela frente ainda, viu, Mariana? Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Ô, Lucas, eu tenho um questionamento para você em relação à nota da Polícia Civil que nos foi enviada em relação a essa investigação, que diz que no depoimento deste homem, o condutor do veículo que bateu na moto do João Tarantella, diz que ele não viu, como você relatou, pode ter sido ali um ponto cego, o que infelizmente não retiraria a culpa dele,
né? Já que a gente precisa estar atento o tempo todo, usando todos os retrovisores. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou assim, eu não prestei socorro porque eu olhei pelo retrovisor e não vi ninguém, não vi nada. Já tinha feito a curva. A distância, pelo que você está aí vendo, eu sei que você não é um especialista de trânsito, mas é um repórter que está no local. Essa justificativa dele, Lucas, tem pertinência? Realmente a curva é feita rapidamente, ele pode não ter visto? Ou é difícil que um carro bata numa moto e a pessoa não perceba a pancada? Mariana, primeiro, respondendo a sua pergunta, para mim não tem justificativa nenhuma. Isso eu falo, lógico, do ponto de vista de alguém que dirige e que está dando a sua opinião pessoal mesmo, analisando do meu ponto de vista. Não tem condições nenhuma de você bater o seu veículo e você não perceber. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo é que dizer que não prestou socorro porque ele, quando olhou pelo retrovisor, o acidente já tinha acontecido, não faz sentido nenhum, porque nós temos as imagens do circuito de segurança. As imagens mostram que mais à frente, alguns metros depois, 70 metros, mais ou menos 80 metros, ele parou o veículo. Ele para o veículo, ele sai do carro, ele dá alguns passos, ele olha a distância, vê que alguém se acidentou, que alguém caiu no chão, o veículo dele está parado. Se não estou enganado, com o sinal de alerta do veículo ligado. E naquele momento em que ele vê que o acidente aconteceu, ao invés de ir até o local, ver o que aconteceu, acionar a polícia, acionar o SAMU, enfim, o Corpo de Bombeiros, qualquer que seja a entidade de segurança que pudesse ajudar naquele momento, ele decide ir embora. Então, não é, no meu ponto de vista, justificativa dizer que olhou pelo retrovisor e viu que o acidente já tinha acontecido, não tinha nada para fazer, ou que não dava para evitar, ou que não dava para voltar. Pelo contrário, dava e ele o fez. No entanto, ele o fez, percebeu que o acidente tinha acontecido e decidiu evadir-se do local. Foi a decisão que ele tomou. Então, a justificativa que foi apresentada através da nota, lógico, nós estamos reproduzindo o que estava em uma nota da SSP, o que está em uma nota da SSP. Nós não tivemos acesso ao conteúdo integral do depoimento dele na delegacia, mas esse trecho por si só mostra que é uma justificativa, e eu vou usar essa expressão, Mariana, me desculpe, mas é a expressão extremamente esfarrapada. Não existe justificativa para isso, não tem como ele dizer que quando ele viu não dava mais para prestar socorro, porque ele parou o carro, ele deu 2 passos, ele olhou a distância, viu que tinha causado o acidente e mesmo assim decidiu evadir-se do local. Na minha opinião, Mariana, e foi isso que você perguntou, não há justificativa. E quais os próximos passos agora, Lucas? Ele foi identificado pela polícia, você traz a informação para a gente que a investigação apontou para 83 veículos iguais aos do condutor. Olha o trabalho aí da investigação que teve, né, que analisar um por um até saber de fato qual era o carro que estava envolvido neste acidente até chegar no acusado. Ele foi ouvido na manhã de hoje. E o que acontece a partir daí? A polícia informou também, através de nota, que as investigações seguirão. O que é que eu entendi que a polícia está querendo? Está querendo ganhar subsídios, querendo poder ter mais argumentos para representar ou não pela prisão dele, pela acusação ou não dele. É isso que a polícia quer, sendo bem prático, pelo que eu entendi. Ele foi ouvido, naturalmente, a nota não fala em prisão, então ele foi liberado e diz a nota que as investigações seguem. E diz que as investigações seguem no sentido de entender, essa é mais ou menos a expressão usada pela polícia, as responsabilidades ligadas ao caso. Ou seja, a polícia tenta ainda, nas investigações, isso é ela que diz, achar subsídios, laudos, recursos técnicos que denotem que tipo de responsabilização de fato cabe ao condutor. Afinal de contas, é bom que se frise, Mariana, aí nós temos uma série de opções, de situações. Nós temos um indivíduo que evoluiu a óbito,
Então nós podemos ter o crime, por exemplo, é um exemplo, né? Pode acontecer, não estou dizendo que é isso, mas ele pode se enquadrar no crime de homicídio. Aí tem a opção de ser doloso ou culposo. Pode ser também que seja apenas um crime de trânsito por não ter prestado socorro. Então são várias opções, várias situações que podem ser aplicadas. A polícia ainda estuda o caso no sentido de entender qual dessas será aplicada ao caso, mas lógico, isso é uma fase só de inquérito policial. O inquérito policial tem que ser acolhido pelo Ministério Público, o Ministério Público decide se oferece ou não denúncia, decide se oferece denúncia naquilo que sugeriu a Polícia Civil ou se vai pedir um outro crime. Por exemplo, a Polícia Civil pode colocar sugestão de um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e o Ministério Público pode dizer, não, o homicídio ele foi doloso, houve a intenção porque houve imprudência, houve imperícia. Enfim, são várias situações. O fato é, o caso ele permanece sendo investigado, as investigações elas seguem e, por enquanto, o que eu percebo da Polícia Civil é muita cautela. O que talvez não esteja errado, de fato é uma situação muito melindrosa que precisa ser analisada. Depois que as investigações elas estiverem finalizadas, a Polícia Civil já disse, fará uma coletiva junto à imprensa para passar todas as informações. E nós esperamos ansiosamente essa coletiva para que todos esses pontos que ainda estão sem resposta, como você mesmo coloca, Mariana, sejam respondidos e sejam elucidados. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Eu concordo com você. É preciso realmente ter cautela nesse caso, justamente para enquadrar o crime adequado. E adianto para vocês que o mais importante aconteceu, como o Lucas bem falou. O acusado de envolvimento no acidente que levou à morte de João Tarantella já foi identificado.